De acordo com os padrões internacionais, o Japão é considerado uma das sociedades mais seguras do mundo. No entanto, em ocasiões muito raras, algo terrível acontece lá, e o agressor sempre parece levar as coisas ao extremo. Se perguntarmos a um indivíduo ocidental qual é o incidente mais repugnante no Japão, eles provavelmente mencionarão o assassinato de Junko Furuta ou algum outro caso de grande repercussão global. No entanto, se você fizesse essa pergunta a um nativo japonês, muitas vezes o primeiro caso que vem à mente deles é um incidente que ocorreu na região de Kobe. Na manhã de 27 de maio de 1997, o zelador da escola secundária Tomogaka, localizada no distrito costeiro de Suma, começou a fazer seu percurso até o portão de entrada da escola. Aquela terça-feira começou como qualquer outra para esse zelador exausto, que sempre chegava antes dos alunos e professores, à medida que a contagem regressiva começava. Mesmo em uma hora tão calma e tranquila, ainda pairava uma sensação palpável de desconforto no ar. Já fazia algum tempo desde que a cidade de Kobe se recuperava de uma série de ataques que ocorreram no início do ano, quando vários jovens locais se tornaram alvo de um indivíduo claramente desequilibrado. Em fevereiro, 2 alunas haviam sido brutalmente agredidas na parte de trás da cabeça com um martelo enquanto voltavam para casa após as aulas. O agressor conseguiu escapar antes que alguém pudesse dar uma boa olhada nele. Felizmente, apesar de terem sofrido graves lesões cranianas, ambas se recuperaram completamente. No entanto, isso acabaria sendo mais do que apenas um incidente isolado. O mesmo autor atacou novamente em 16 de março, dessa vez agredindo Ayaka Yamashita, de 10 anos, e Kazumi Ishikawa, de 9 anos. A primeira foi repetidamente golpeada na cabeça com um martelo, enquanto a última, que foi atacada apenas 10 minutos depois, foi esfaqueada no abdômen com uma lâmina afiada. Ayaka sofreu uma lesão cerebral grave e faleceu pouco mais de uma semana depois do ataque, enquanto Kazumi, por outro lado, sobreviveu a essa terrível provação. A lâmina do agressor parou por pouco de atingir a artéria espinhal, e ao contrário das outras vítimas, Kazumi conseguiu ter uma boa visão do rosto do agressor. Os detetives imediatamente perceberam que o mesmo indivíduo estava por trás dos 4 ataques, pois próximo ao local de cada incidente ele deixou seu cartão de visita macabro, carcaças mutiladas de animais. Em um local, foi encontrado um pombo decapitado, enquanto em outro havia um peixe polar escasso. Com maio chegando ao fim, já se passaram 2 meses desde que o assassino parou de atacar. Embora ainda estivesse foragido, os moradores locais, professores e alunos se permitiram respirar aliviados, acreditando que aquele lunático havia se entediado, mudado de lugar ou percebido o erro de seus caminhos. No entanto, esse suspiro de alívio foi rapidamente substituído por um suspiro de preocupação. No dia 24 de maio, um menino de 11 anos chamado Junho Aze desapareceu, e todos suspeitavam que o mesmo evasivo indivíduo fosse o responsável por seu desaparecimento. Ao se aproximar da escola na manhã do dia 27, o zelador notou alguns pequenos objetos escuros espalhados no chão ao lado da entrada principal. Conforme ele se aproximava, percebeu que eram os restos mutilados de 2 gatos. Essa visão confundiu e perturbou o zelador, mas ele continuou avançando e notou mais um objeto próximo ao portão principal. Após uma inspeção mais detalhada, ele percebeu que não era apenas mais um gato. Era a cabeça decapitada de Junho Aze, o menino que havia desaparecido apenas 3 dias antes. As órbitas oculares estavam vazias e pequenas marcas X haviam sido esculpidas em sua carne. Dentro da boca, que havia sido cortada de orelha a orelha, havia uma nota de papel amassada. Nela, Skull Killer, como o assassino se autodenominava, havia deixado uma mensagem provocadora escrita com tinta vermelha. Ele declarava que aquele era o início do jogo e desafiava os policiais a pará-lo, afirmando que desejava ver pessoas morrerem e que o assassinato era uma emoção para ele após anos de grande amargura. Abaixo disso, o assassino também havia escrito uma mensagem com erros de ortografia em inglês e assinado como Sakakibara Seito. Mais tarde naquele dia, um corpo decapitado foi encontrado a apenas 500 metros a oeste da escola, num monte conhecido como Tanque Montanha. Estava escondido sob tábuas no chão de uma antiga e decadente estação de antena.
Rapidamente, foi determinado que a cabeça do menino havia sido removida com uma serra de mão e posteriormente mutilada com o mesmo instrumento. Apesar de um apelo por informações, nenhuma testemunha se apresentou. No entanto, jornais e emissoras de TV anunciaram que o assassino era provavelmente um homem entre 30 e 40 anos, com uma constituição física muito robusta. Uma semana e meia após a descoberta da cabeça de Junho, um envelope marrom sem endereço de retorno chegou à redação do Kobe Shimbun, um dos principais jornais. Dentro dele, havia uma carta de 3 páginas escrita por alguém que afirmava ser o assassino de Junho Asai. Num frenesi insano de 1.400 palavras, o assassino escreveu: "Estou arriscando minha vida por causa deste jogo. Se eu for pego, provavelmente serei enforcado. A polícia deveria estar mais irritada e empenhada em me perseguir. Só quando eu mato é que me livro do ódio constante que sofro e encontro a paz. Só quando eu causo dor às pessoas é que consigo aliviar o meu próprio sofrimento." O escritor afirmou que atacaria escolas devido ao seu ódio pelo sistema educacional japonês, que, segundo ele, o transformou numa pessoa invisível e isolada. A carta foi novamente assinada como Sakakibara Seito. No entanto, devido ao pânico inicial para cobrir o assunto, a mídia japonesa erroneamente noticiou seu nome como Onibara. Esse erro enfureceu Sakakibara, levando-o a enviar outra carta para uma emissora de notícias. Na carta, ele ameaçava: "A partir de agora, se você errar meu nome ou estragar meu humor, eu vou destruir 3 vegetais por semana. Se vocês pensam que eu só mato crianças, estão muito enganados." Um trecho da carta enviada por Sakakibara, onde se referia às crianças com necessidades especiais como vegetais. Por fim, um jovem da cidade chamou a atenção do investigador. Era alguém com um histórico de tormento a animais. Com a ajuda da testemunha ocular e da vítima Kazumi, eles tinham provas suficientes para incriminá-lo. Assim, finalmente, em 28 de junho, um mês após a descoberta da cabeça de Junho do lado de fora da Tomogaoka Junior High, esse pesadelo chegou ao fim. Foi anunciado que um adolescente de 14 anos foi detido como suspeito no caso do assassinato de Junho. O público ficou chocado ao saber que alguém tão jovem era responsável. Devido às rigorosas leis de privacidade no Japão, o nome do suspeito não foi divulgado. Por décadas, a mídia se referiu a ele simplesmente como o garoto A. No entanto, nos últimos anos, seu verdadeiro nome veio à tona: Shinichiro Azuma. Ele era um dos vizinhos de Junho Asi e estudante da Tomogaoka Junior High, a escola onde a cabeça foi encontrada. Assim que foi preso, confessou todos os crimes. Na casa de Shinichiro foram encontrados diversas revistas de material adulto, vídeos impróprios e mangás que envolviam sangue e violência. Quando questionada, a mãe do garoto disse não saber que ele tinha tudo isso, porém a polícia não acreditou, já que todos esses materiais estavam espalhados pelo quarto. Qualquer um que ali entrasse veria. Um diário também foi encontrado, onde o garoto se referia às mortes como eventos sagrados. E em partes ele parecia comemorar por não ter sido pego ainda. Por ter apenas 14 anos, o garoto não pôde ser julgado como um adulto. Na época isso causou muita discussão e indignação da população japonesa, visto a tamanha maldade de seus atos. Em razão disso, cumpriu uma pena de 6 anos em um reformatório e após recebeu liberdade condicional. Por alguns anos precisou avisar a polícia de seu paradeiro, e a família das vítimas também era avisada quando ele estava por perto. De acordo com a lei japonesa, por ter cometido os crimes quando era criança, ganhou direito a um novo nome e um recomeço de vida. Em 2015 ele lançou sua autobiografia, em um livro chamado Ezeka, que vendeu 100.000 cópias nas 3 primeiras semanas. As famílias das vítimas tentaram proibir a venda desse livro, mas não obtiveram sucesso e o livro é vendido até hoje. Lá ele escreveu detalhes sobre os crimes cometidos, o tempo que permaneceu cumprindo pena em um reformatório, e também sua infância. No livro ele dá a entender também que cometeu crimes sexuais com suas vítimas e se define como uma pessoa de desvio sexual incorrigível. Em várias partes do livro ele fala que se arrependeu de tudo o que fez.
Ele chegou a mandar cartas pedindo desculpas às famílias das vítimas, mas de um jeito um tanto controverso. A carta era escrita à mão, assinada por ele, junto era enviado um exemplar autografado de seu livro. Atualmente, Shinichiro Azama tem 40 anos e supostamente reside em Tóquio, trabalhando como mecânico. Ele se casou com um membro do seu clube de fãs e agora tem filhos juntos. Fico curioso sobre como ele se sente quando as crianças retornam da escola para casa. Na verdade, questiono se ele sente alguma coisa, absolutamente.